Olá, o meu nome é Paulo João, sou pastor na ICMAV e é um prazer enorme estar aqui com vocês e com a CCLX neste tempo e a celebrar o Natal. Por isso vamos cantar uma música que espero que gostem, Noite de Paz, e cantem connosco. Noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus, brilha a estrela da paz. Brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor. Ouve, ó fiel pastor, cores celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre nesta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Amor, oh que belo resplendor, paira no rosto do meigo Jesus, que no presépio do mundo a luz, astro de eterno meu ser, aquieta coração, para sentir o milagre nesta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Sossega meu ser, aquieta coração, para sentir o encanto nesta noite de paz. Enche-me de encanto e admiração, que a paz na terra seja a minha canção. Este é o nosso desejo, que aquiete o teu coração, que sintas esta paz que excede todo o entendimento, e paz é essa que vem através da palavra de Deus que agora vamos ouvir. Por isso fica atento e que a paz de Deus possa penetrar bem fundo no teu coração. Amém.
Boa noite, meu nome é Felipe, sou pastor da Igreja Cristã Lâmpadas da cidade e estou muito feliz de estar aqui cooperando com esse projeto, de falar um pouco daquilo que representa o Natal. Para mim é um desafio falar em frente a uma câmera, mas vou aceitar o desafio porque pregar a palavra de Deus é sempre um bom desafio. Então gostava que a gente abrisse em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva de Cristo acerca da oração. A gente fala e chama oração do Pai Nosso. Inicialmente vai parecer que não tem muito a ver com o tema, mas no final a gente vai compreender. Tem 20 minutos, então vamos lá. A partir do verso 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus está nos ensinando qual é a perspectiva adequada a partir dos olhos de Cristo em como deveriam ser as nossas orações. Então, Jesus ele ressalta alguns aspectos daquilo que para ele representa uma oração que valida o caráter de Cristo em nós. Por exemplo, Tiago vai dizer na sua palavra que muitos de nós oramos, mas não recebemos porque pedimos mal e pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Então, Jesus ele nesse ensino de oração, ele está nos ensinando, na verdade, qual é o caráter que agrada a Deus, sendo representado no nosso clamor a Ele. E Jesus ele ensina alguns aspectos aqui muito importantes, fazendo contrapartida, por exemplo, de alguns posicionamentos contrários à fé de Cristo, dada pelos religiosos, em como muitas vezes o nosso posicionamento de devoção, ele entra em conflito com aquilo que deveria ser uma devoção de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem e que Cristo nos ensina. Então, a partir do verso 5, Jesus vai falar sobre um problema. Na verdade, ele fala sobre dois e dá aqui algumas respostas a esse problema. E nós já vamos entender o porquê que eu queria falar sobre isso aqui. No verso 5 ele vai dizer assim: Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Primeiro ponto é que Jesus institui um tipo de oração, e a oração que ele institui, ela não está partindo somente de um princípio publicitário. Ainda que a oração pública ela tenha o seu posicionamento bíblico. Jesus ora publicamente em João 17. Você vai ver que os apóstolos eles oram publicamente. Isso tem efeito sobre as pessoas que ouvem. Você vai ver em muitos momentos os profetas do Antigo Testamento orando publicamente, visando o alcance da oração às pessoas. Agora, segundo Jesus, a oração não pode ser só publicitária. Ela não pode ser só um indício de uma expressão de santidade que na verdade não revela a santidade que eu tenho na íntegra, na minha vida de fato com Deus. Então Jesus ele diz que ensina que o nosso tipo de oração não pode ser hipócrita. Nós não andamos caminhando numa competição em como havemos de nos mostrar santos perante o coletivo, mas é um tipo de santidade que agrada a Deus na graça, que na verdade é exemplificada pelo nosso oculto diante de Deus.
Então, ainda que, e nós vamos ressaltar isso no final, que a fé de Deus ao indivíduo, ela visa um projeto que transcende o indivíduo e vai para o coletivo, na verdade, continuamos ainda assim sendo membros de um corpo. Nós estamos no corpo, mas há uma representatividade de nós sermos membros de Cristo, membros do corpo de Cristo. Nesse sentido, nós temos responsabilidades individuais a fim de que o corpo seja nutrido a partir desse estilo de vida bíblico. Então, não podemos ser como os hipócritas, porque eles já receberam o seu galardão, já receberam os seus aplausos, já receberam a sua condecoração por aquilo que eles estão expressando publicamente. E o que Jesus responde no versículo? Ele vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está no oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, Jesus, ele está nos tirando da rota pública, daquilo que representa uma oração sincera e íntegra, e está reivindicando que, na verdade, um tipo de expressão autêntica de uma vida de quem clama ao Senhor, ela é exemplificada quando ninguém está vendo. Ou seja, na sua individualidade, no seu oculto, o seu quarto representa quem de fato você é. Ou seja, aqui você já não está mais tentando ser aquilo que você não é, tentando expressar por outros aquilo que os outros esperariam de você. No seu quarto, no seu oculto, na sua porta fechada, você é de fato quem você é diante de Deus. Então o desafio de Cristo é: seja diante de Deus aquilo que realmente você é, e busque a Deus quando realmente você estiver buscando na íntegra, na sinceridade. O segundo ponto que Jesus vai estabelecer um problema, ele está no verso 7, onde ele vai dizer: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já aqui a gente já consegue perceber que Jesus, ele quase dá uma introdução ao nosso entendimento acerca da essência da oração do Pai Nosso, onde ele está dizendo que de fato a própria oração do Pai Nosso não é um amuleto onde nós utilizamos para repetição, a fim de que pelo poder da repetição da palavra Deus nos ouça. Ainda que em alguns momentos também bíblicos nós vemos o próprio Cristo nos indicar que precisamos ser constantes na nossa busca a Deus, a verdade é que essa constância parte de um coração que clama a Deus com sinceridade, e não um coração que começa a acreditar que há algum tipo de amuleto que podemos reivindicar diante do Senhor, a fim de que o Senhor ele seja atingido, amolecido e então responder às nossas orações. Jesus está dizendo que não há amuletos, não há mediadores a não ser Ele, não há tipos de palavras-chave que possam colocar Deus em causa, não. É a sinceridade, a integridade, é uma vida de oração, de espiritualidade que parte do indivíduo, da sua individualidade, que não é só publicitária, não é só exposição, mas é de fato quem você é diante de Deus. Então também não são vãs repetições. Nesse sentido, o próprio Pai Nosso não é um conjunto de orações que precisam ser repetidas de forma vã. É essencialmente aquilo que expressa a vontade de Deus para a nossa devoção. Então esse é o segundo problema. Jesus vai dizer no verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Deus sabe. Nós não precisamos convencer a Deus a partir de elementos simbólicos, quando nós sabemos que de fato Deus sabe do que nós precisamos. Então não há como convencer Deus se não for uma oração com sinceridade. Agora, a partir dessa introdução, Jesus ele vai nos indicar a oração. O que nós aprendemos até aqui e dá para entender no texto? Que, na verdade, o Senhor está esperando de nós uma oração no oculto. Está esperando de nós um tipo de busca a Deus, um tipo de clamor a Deus, um tipo de chamar o Senhor, invocar o nome dEle na nossa integridade, com tudo aquilo que nós somos, com os nossos problemas, com os nossos desafios, na nossa individualidade. Mas repare o tipo de oração que Jesus ele vai nos indicar, que é sobre isso que eu gostava que a gente pensasse também para concluir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso é muito interessante porque
Parece contraditório, mas não é. Porque ao mesmo tempo em que Jesus está dizendo, saia da publicidade, saia de uma exposição que é falsa, saia de um tipo de devoção que na verdade não é a expressão adequada para aquilo que é a sua conduta, para aquilo que você realmente acredita ou para aquilo que você realmente está buscando. Feche a porta do seu quarto, se esconda, não seja visto por ninguém e na sua individualidade não chame Pai meu, mas chame Pai nosso. Então Jesus ele está nos ensinando uma indicação que a vontade que nós precisamos ter quando clamamos a Deus, ainda que seja na nossa individualidade, é uma expressão de um desejo que visa a bondade de Deus para nós e não para mim. Então a oração do Pai Nosso é a oração que expressa o caráter de um coração generoso, que entendeu que na verdade nós levamos a Deus não só as nossas causas, o nosso egoísmo, as nossas vontades próprias, os nossos próprios interesses, mas um coração que ama Cristo, é um coração que pede a Deus coisas que não só têm a ver com os seus próprios interesses, mas tem a ver com a causa dos outros. Ou seja, ainda que na sua individualidade, onde há uma representatividade muito mais fidedigna acerca de que tipo de devoção você tem, nesse lugar, o seu coração deve estar clamando por uma causa coletiva e não por uma causa individual. O membro do corpo, ele está clamando pela saúde do corpo. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Mateus capítulo 1, verso 22, falando sobre o Natal e o nascimento de Cristo, nós precisamos entender isso aqui, até para nós lutarmos contra algum tipo de espírito natalício que só expressa uma busca por desejos individuais, sobretudo nesse tempo, onde às vezes a perspectiva do nascimento de Cristo foi vencida por uma perspectiva de consumismo e de compra e de venda, ainda que presentear pessoas não seja o pior dos problemas, mas o Natal não tem nada a ver com egoísmo. O Natal tem a ver com o espírito coletivo, porque no verso 22 ele vai dizer assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, não é Deus comigo, não é só Deus só comigo, mas é Deus conosco. Então o nome dele é o Deus que é com o corpo, é um Deus que é com o coletivo, é um Deus que visa não só o seu lucro pessoal, mas é um Deus que expressa generosidade desde o seu nascimento até a sua morte, e partindo da sua ressurreição, ensinando aos apóstolos e à igreja um tipo de identidade, foco, que não é só uma expressão de como eu hei de angariar coisas para minha individualidade, mas como eu hei de edificar o corpo, como eu hei de edificar os outros, como eu hei de ser bom para os outros. Aquilo que Deus faz em um homem, ele não visa só o acontecimento e a recepção da ação transbordante de Deus no homem, mas aquilo que Deus faz no homem visa fazer através dele também. Então, nós olhamos para Moisés como profeta, mas Moisés tinha um povo. Nós olhamos para Cristo como um grande homem, mas Deus visava a igreja, e em todos os grandes homens de Deus você vê um projeto de Deus para alcançar o povo. Então, até, por exemplo, Deus ele trabalha nesse propósito que visa um coletivo. Falando de Moisés ainda, só para entendermos isso um pouco melhor, quantos de nós já não oramos para o mar se abrir diante de nós e não se abriu como Moisés? Talvez o mar não se abriria com Moisés se não houvesse um povo precisando passar. Porque Deus ele estabelece um propósito coletivo. E grande parte, biblicamente dizendo, das ações sobrenaturais de Deus, por exemplo, os dons, os ministérios, eles visam a edificação do corpo. Ou seja, o que eu aconselho para você nesse Natal e o que eu desejo para nós hoje, como cristãos, como pessoas que amam ao Senhor, e para todos aqueles que estão ouvindo, é que você, nas suas orações e diante desse Natal, você possa olhar não só para os seus problemas, não só para aquilo que você quer receber, não só para aquilo que você quer alcançar, mas olhe para o outro, ore pelo outro.
Chame ao Senhor no seu quarto Pai Nosso, porque Ele é nosso Pai. E uma pessoa que entendeu Cristo está visando a transformação de um coletivo, onde o Natal pode ser uma grande oportunidade de nós não só esperarmos o que havemos de receber, mas darmos às pessoas aquilo que elas precisam e aquilo que, segundo Cristo, o Senhor nos comissionou. A nossa missão não é só explorar o que eu posso alcançar de Deus para mim, mas o que Deus quer fazer em mim, a fim de que outros alcancem também. Então, Deus trabalha em você e através de você. E é isso que eu desejo para todos, um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos. Foi fantástico o tempo que tivemos. Agora vamos ter a oportunidade de servir com as nossas ofertas. Todas as informações estão aqui em rodapé, portanto, sejam generosos.